ex-gravadora Rebeca. Rebeca agora já atua como uma líder no Clube Pioneiros do Brasil. Desde pequena, permanece conosco. Parabéns. Neste aniversário do Pioneiros do Brasil, como vocês estão vendo, 55 anos, ao iniciar as nossas considerações da nossa meditação, nós queremos fazer alguns agradecimentos a Deus, lógico, em primeiro lugar, e também algumas pessoas especiais. Mas queremos agradecer a presença do pastor. Ele pregou de manhã em outra igreja e está aqui para participar também desta nossa alegria no pioneiro completar os seus 55 anos. Agradecemos a várias pessoas, mas entre elas, de maneira assim, queremos agradecer a Jeleni, esse marca-página que vocês receberam, teve a participação especial dela. Queremos agradecer também a Josiane, muito obrigado, Josi. Vocês estão vendo uma sementinha colocada no meio aí do marca-página? Isso foi colado tudo pela Josiane. Então, uma pessoa que nos deu esse apoio e muitas pessoas. Agradecemos a todos. De maneira especial também ao ancianato dessa igreja, na pessoa do Gustavo, dos outros anciões, ancião do dia. Agradecemos a todos. Eu acredito que todos nós estamos alegres, contentes por poder, nesse dia, junto com esse clube maravilhoso, Pioneiros do Brasil, poder participar dessa alegria. E nesta manhã, nós gostaríamos de mencionar para a igreja sobre o sonho de Deus na realidade. Falar um pouquinho, como introdução, sobre sonho. Todos nós sonhamos. Às vezes você sonha dormindo e às vezes você sonha acordado. Às vezes você deita para dormir e nem está pensando em tal coisa e de repente você tem o seu sonho lá durante a noite. Aí no outro dia você fica pensando, por que eu tive determinado sonho? Por que será? Não deitei pensando nisso. Mas tem também aqueles sonhos que nós chamamos de sonho, mas na verdade são planos da nossa vida. Que também nós chamamos de sonho. Olha, eu sonho. Então, realmente são sonhos também, sonhos acordados. Mas nós vamos mencionar de maneira bastante positiva o sonho de Deus na realidade. Às vezes todos nós como pessoas, estamos sujeitos a ter sonhos. E às vezes à noite você tem determinados sonhos que jamais você gostaria de pensar naquilo ou ter aquilo. Mas são sonhos que a gente tem, que acontece com cada um de nós, estamos sujeitos a cada um de nós, temos determinados sonhos. Falando sobre sonhos, tem um amigo nosso que uma vez nos contou, a esposa estava grávida de 8 meses aproximadamente, e ele gostava de, ao deitar, deitava um de frente para o outro, e aí ele começava a acariciar a barriga da esposa, como se estivesse acariciando ali o seu filho ou a sua filha. Só que aconteceu algo interessante, porque logo em seguida ela adormeceu, ele também dormiu, e ele teve um sonho. E ele era uma dessas pessoas, talvez igual o Guilherme aqui, que gosta de jogar bola. E ele sonhou
que foi chutada a bola para ele, e ele estava próximo da área, e ele chutou. E ao chutar, ele chutou a barriga da esposa. Continuação da história a gente não precisa dizer. Mas são sonhos. Sonhos que às vezes você acorda, coração um tanto acelerado, né? Batendo forte. E aí você fala, nossa, graças a Deus que não é realidade, é apenas um sonho. E aí você volta a se acalmar novamente. Mas também nós temos aqueles sonhos de acordar. Aí você fica planejando, nossa, eu tenho vontade de ser isso, eu tenho vontade de ser aquilo. É um plano que nós chamamos de sonho. O meu sonho é ter aquele determinado carro. E às vezes as mulheres, o meu sonho é ter aquela determinada casa, com isso, com aquele detalhe. São sonhos que realmente nós temos, mas são planos que nós chamamos de sonhos. Mas na realidade são planos, né, na nossa vida. Talvez as moças sonhando em encontrar aquele moço ideal, chegar o dia, vir até a igreja, altar, para se casar. São sonhos que passam pela cabeça das jovens, dos jovens e assim sucessivamente. Mas nós queremos falar sobre o sonho de Deus na realidade. Tio Dani, será que Deus sonha? Deus sonhou. Deus também sonhou. E isso nós encontramos provas e vamos depois apresentar para vocês também essas provas. O nosso verso áureo da nossa meditação nesta manhã, ele se encontra em Marcos capítulo 4, 30 a 32. O nosso Relações Públicas aqui, o Osmar, ele vai ler essa passagem para nós em voz bem alta. Mas vocês podem abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, 30 e 32. Todos acharam? Marcos capítulo 4, 30 a 32. Antes da leitura, feche os seus olhos. Senhor, a tua palavra está aberta neste momento. Por favor, alimenta a tua igreja nesta hora, ao fazermos esta leitura, em nome de Jesus. Amém. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra ou o terreno. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem alinhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, tá bom, né? Estamos lá. Obrigado, Osmar. Márcio, por gentileza, aquele pequeno videozinho baseado justamente nessa leitura, para a gente continuar a nossa meditação desta manhã. Vocês no marca-página, vocês têm essa sementes de mostarda. Talvez vocês vão achar o nosso culto hoje um tanto assim muito ilustrativo. É que nós, como líderes de gravador, a gente aprende a ilustrar bastante para que as crianças aprendam. Pode soltar, Márcio. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Ótimo. Interessante, irmãos, que quando eu dei uma pesquisada sobre a semente de mostarda,
quando Jesus mencionou que é a menor semente, ele estava baseado justamente na sua região. Então, nas parábolas, nas comparações, Jesus sempre trazia para a realidade da sua época para que eles pudessem entender melhor. Na época, esta semente de mostarda, ela era a menor semente justamente na região. Porém, em 1740, na França, houve o cruzamento de sementes de frutas silvestres. Uns falam cruzamento, outros falam enxerto. E justamente em 1740, aí surgiu o moranguinho. Esse moranguinho que a gente consome aqui, foi em 1740 que houve então esse enxerto. Ou seja, houve a colheita de algumas sementes silvestres e cruzando então, ou fazendo enxerto, nós temos hoje o moranguinho. Portanto, o moranguinho hoje, a semente dele é a menor semente que nós temos. Porém, na época de Jesus não tem nada errado com a parábola, porque as pessoas não iam conhecer a semente de moranguinho que não existia. É por isso que ele menciona justamente o aspecto de que era a menor semente. Então isso é muito importante. Agora, ao olhar para esse marca-página, vocês veem o tamanho dessa semente, como é bem pequena. Ela demora de 3 a 10 dias para germinar. Márcio, por gentileza, joga aquela foto da... Isso. Não. Volta um pouquinho lá para a gente ver o tamanho da árvore que esta pequena semente justamente consegue alcançar. Tá? A árvore da semente da mostarda. Olhando para essa pequena semente e olhando para o tamanho da árvore, nós ficamos pensando, mas como pode uma semente tão pequena desta chegar a tal árvore? Interessante que o que nós lemos diz que Deus sonha. Deus tem sonhos. E o sonho de Deus é que todos nós, como uma pequena semente dessa, tornemos uma árvore, também como esta semente de mostarda. A aplicação exata desta parábola, porque essa semente simboliza justamente a palavra de Deus. E quando a semente é lançada do nosso coração, a palavra de Deus, automaticamente ela vai germinar e ela vai crescer. E isso é muito importante nessa meditação. Mas tanto esta parábola como a parábola do fermento, ambas ensinam lição de crescimento. Todas elas ensinam lição de crescimento. E isso se esclarece melhor ainda quando nós vamos para Mateus capítulo 17, verso 20. Mateus 17, verso 20. Novamente o nosso comunicador aqui. Mateus capítulo 17, verso 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Amém. Nada vos será impossível. Querida igreja, ao olhar para cada um de nós, a gente, ao fazer uma análise da nossa vida, o que nós somos na realidade, a gente não vê como nos tornarmos um cidadão do reino celestial. Mas aqui a parábola diz que se nós tivermos fé como um grão de
mostarda. Isso é que Deus nessa manhã quer dizer para nós: não importa o que você é, o importante é que se você tiver fé como um grão de mostarda, Deus irá realizar uma obra em nós, de tal maneira que um dia nós possamos todos estar na Canaã celestial. Para isso é necessário fé. E o que Deus quer é que nós alcancemos essa dosagem de fé, ainda que seja como um grão de mostarda. E o verso que foi lido do capítulo 17, verso 20, diz que para Deus nada é o que? Impossível. Ao olhar para nós, a impossibilidade. Mas ao olharmos para Deus pela fé, ainda que seja como uma pequena semente de mostarda, Ele nos fará, Ele nos capacitará, Ele nos dará a condição de um dia estarmos juntos na Canaã celestial. Que Deus possa ricamente conceder a cada um de nós essa dosagem de fé. Nós falamos falamos sobre o sonho de Deus. E na realidade, Deus sonha. Deus sonha com todos nós no seu reino. E é por isso que Ele disse que o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda. Porque Ele tem esse sonho de ver todos nós que aqui estamos nesta manhã, nos ver lá no seu reino. E é por isso que realmente Ele comparou que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O sonho de Deus. Interessante, irmãos, que falando sobre o sonho de Deus, Deus sonhou com a sua igreja, mas Deus também teve um outro sonho que a palavra de Deus nos revela. Deus sonhou com o departamento de desbravadores na sua igreja. E eu gostaria de mostrar para vocês isso. Em 1879, em Michigan, nos Estados Unidos, Márcio, por gentileza, joga na tela para nós, Márcio, joga na tela para nós isso. Em 1879, em Michigan, nos Estados Unidos, dois jovenzinhos, um sábado à tarde, Luther e Fenner. Fenner com 17 anos de idade, Luther com 14 anos de idade. Eles estavam num sábado à tarde caminhando numa estrada. E de repente o coração deles começaram a arder, ambos juntos. O mesmo que um sentia, o outro também sentia. E o que eles estavam sentindo? Eles saíram da estrada, foram para debaixo de uma árvore, ajoelharam e pediram orientação de Deus. O que eles estavam sentindo? Eles estavam sentindo um desejo que na realidade era um sonho de Deus. E este sonho de Deus, como uma semente de mostarda, estava sendo implantado no coração de Fenner e de Luther. Eles não sabiam disso, mas na verdade, querida igreja, eles estavam recebendo uma pequena semente de mostarda que representaria o departamento de desbravadores na sua igreja. Eles sentiram que algo precisaria acontecer de trabalho com essa faixa etária de idade. E veja bem, 14 anos e 17 anos. Por que 14 anos e 17 anos? Porque 14 anos representa a idade dos desbravadores, de 10 a 15 anos. Por que 17 anos? Fenner com 17 anos, porque representa justamente a idade de liderança. Após os 16 anos, no clube de desbravadores, o jovem que permanecer, ele agora já faz parte da liderança dos desbravadores. Então veja, Deus estava plantando essa semente no coração de um líder e plantando essa semente no coração de um desbravador, mas ambos não sabiam, e eles buscaram em oração a sabedoria de Deus.
O mesmo que um sentiu, o outro sentiu. Eles poderiam estar andando no caminho e trocar ideia, o outro dizer assim, não, isso aí é trabalhar com essa faixa etária de idade, isso aí é inútil. Mas não, um sentiu e o outro também sentiu. Ambos, os dois, sentiram a mesma coisa. Mas, veja que interessante, era a semente de mostarda de Deus, o sonho de Deus, para implantar o departamento de desbravadores na sua igreja. E em 19 de dezembro de 1892, na Austrália, a irmã White registra o seguinte: temos hoje um exército de juvenis e jovens que pode fazer muito se devidamente treinados. Um exército de jovens. Por que essa expressão exército? O que identifica uma pessoa quando passa a rua? É o seu uniforme. É o seu uniforme. E desde o início, então, caracterizando os desbravadores na igreja adventista, se usa o uniforme. Agora de manhã, quando eu parava o carro ali, passou um senhor, parou e falou: capitão, continência. Quer dizer, se eu não tivesse com o uniforme, ele ia passar para lá, para cá, nada ia acontecer. Mas chamou a atenção dele. O irmão lá disse que hoje existe na igreja, naquela época, 19 de dezembro de 1892, ela estava na Austrália. Temos hoje um exército de juvenis e jovens que podem fazer muito, veja bem, podem fazer muito se devidamente treinados. E eu tenho alegria de, nesta manhã, ver quantas e quantas experiências de desbravadores e jovens que passaram no Clube Pioneiros do Brasil. Antes do Campuri Sul-Americano, o Marcos Faria, pastor Marcos Faria, me procurou e falou assim: tio Dani, olha, eu agradeço hoje todo o ministério, mas agradeço a experiência que eu adquiri no Clube dos Bravadores, porque hoje, na minha igreja, eu posso o quê? Orientar. E como o pastor Marcos Faria, nós temos outros e outros jovens que passaram pelo clube. São muitas as experiências positivas que nós temos, justamente baseado no trabalho dos desbravadores. Querida igreja, eu gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa: o departamento de desbravadores não é do tio Dani. O departamento de desbravadores não é do pastor da igreja. O departamento da igreja não é dos anciões da igreja. O departamento de desbravadores na igreja adventista é um sonho de Deus na realidade. Deus sonhou, plantou essa pequena semente, e hoje ela é uma árvore enorme, assim como a semente de mostarda torna-se uma árvore grande. Outro exemplo positivo, pastor Henry Berg. Márcio, no telão, por favor. Esse pastor que vai ser projetado aí, pastor Henry Berg, é o quarto item aí, Márcio. Isso. Ele saiu da sua casa num sábado à tarde para percorrer 100 quilômetros até uma outra igreja onde ele ia pregar. E de repente o pastor Henry Berg sente-se tocado para fazer um hino. Mas eu pergunto, ele não era músico, ele não entendia nada de música. Aqui nós temos várias pessoas que entendem de música. Como é que pode fazer um hino? Colocar música, letra, tudo. Mas ele sentiu algo que, e diz a história que ele parou o carro, e ali pegou a sua caneta e começou a escrever a letra do hino dos desbravadores, música. E quando jogou na mão da pessoa que entende de música, o pianista, automaticamente aquilo saiu como nós cantamos nessa manhã. O que é isso? Semente de mostarda.
plantado no coração de Henry e de Fanny. E essa semente de mostarda veio crescendo e crescendo. E ela foi tocada no coração do pastor Henry Perry. E em 2002, eu tive o privilégio de estar com esse pastor num campuri, lá em Engenheiro Coelho. E ele nos contou que quando ele ouviu, naquele campuri, os desbravadores, milhares de desbravadores, cantando o hino que há 53 anos atrás, ele tinha parado o seu carro na beira da estrada e tinha escrevido letra e música deste hino. Semente de mostarda crescendo. É a semente de mostarda crescendo. E hoje nós temos, graças a Deus, nós temos uma quantia muito grande de clubes e cada vez mais crescendo. Quando a associação nos chamou para ser o regional dessa região, há 3 anos atrás, nós tínhamos praticamente por volta de 20 e poucos clubes desbravadores. Hoje nós fechamos esse ano com 32 clubes de desbravadores. É a semente de mostarda crescendo, tornando-se uma árvore poderosa dentro da igreja. E interessante que vocês viram na parábola que ela não só serve como de utilidade comestível, mas ela também abriga os pássaros. Isso quer dizer, o departamento de desbravadores, sem dúvida alguma, abriga as nossas crianças, prepara nossas crianças. Quantas crianças aqui hoje, nesta manhã, não são da igreja? E nós abrigamos essas crianças, orientamos essas crianças até levá-los ao batismo. Portanto, essa semente é com muita alegria, com muita emoção, que essa semente veio para Ribeirão Preto. Em 1959, essa semente de Deus, essa pequena semente de mostarda, ela foi lançada aqui também em Ribeirão Preto. Há 55 anos, tivemos aqui pessoas sendo tocadas, iniciando o Clube Pioneiros. Márcio, você coloca as fotos. Nós temos algumas fotos aqui. 23. O clube foi formado com 23 desbravadores. 23 desbravadores. Está registrado no manual administrativo dos clubes desbravadores. 23. Só que do Clube Pioneiros do Brasil, iniciando com 23 desbravadores, só em Ribeirão Preto, nós temos 10 clubes de desbravadores. Existem igrejas pequenas, grupos pequenos, que às vezes nos procuram, ligam, o senhor que é estudante, o senhor que é regional, eu preciso fundar um clube desbravador aqui na minha igreja. Mas que interesse é esse? É a semente de Deus lançada no coração, porque vê que o departamento de desbravadores na sua igreja é algo indispensável. E aí vocês puderam ver o primeiro acampamento do Pioneiros do Brasil. Dois clubes na segunda região. Parabéns ao Clube Pioneiros do Brasil. E agora, nós vamos ver também os nossos líderes enviando alguma coisinha para nós agora como Clube Pioneiros do Brasil. Márcio, na tela, por gentileza, temos alguma mensagem dos pastores. Nós não conseguimos uma mensagem do pastor Udossi porque ele estava fora do país e chegou dia 20 e viajou dia 21 de madrugada para outro país, então não conseguimos. Mas pastor Ronaldo Arco, nosso líder JA da União. Queridos amigos da Igreja Central de Ribeirão, é um prazer voltar a me comunicar com vocês, uma igreja tão querida, mas hoje um motivo muito especial. Hoje é o dia do meu aniversário do primeiro clube do Brasil, Pioneiros.